Aleluya. Buenas noches a todos, amén. ¿Ustedes están bien? Gloria a Dios. Así que quédense de pie. Vamos a orar, a hablar con el Señor. Aleluya. Cierra sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de juntos como iglesia del Señor estar acá para alabar, adorar al Señor y escuchar de ti. Nuestro corazón está expectante, Señor, en todo lo que tú irás a hacer en esta noche. Estamos acá, disponibles para escucharte, pero también, Señor, para dar lo mejor que hay en nuestro corazón. Te reverenciamos, te adoramos, te alabamos. Gracias, tú eres tan bueno. Puedes levantar su mano en su lugar, sos libre. Empieza a decir que el Señor es bueno, que el Señor es bueno, su bondad no tiene fin. Somos su pueblo amado y Él está con nosotros en todos los momentos. Gracias, Señor, porque acá estamos preparándonos para el gran día, donde estaremos contigo cara a cara, Señor. Y será tan maravilloso, pero acá ya estamos ensayando esto. Gracias, Señor, te damos gracias, llenamos este lugar con acciones de gracias, porque el Señor es bueno. Tú eres el alfa, el omega, el inicio, el fin, el Dios que era, que es y que ha de venir. Nosotros te exaltamos, Señor, y somos agradecidos porque sabemos que hacemos parte de tu pueblo. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Y te invito a alabar y a cantar al Señor estas verdades. Allá en Apocalipsis 1, versículo 8 dice que Él es la A y la Z. El inicio y el fin, el alfa y el omega, el Dios que era, que es y que está por venir y que va a venir por nosotros. Aleluya, podemos adorar al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. No hay otro como tú, soberano y fiel. Soberano y fiel. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Reinas sobre tierra y cielo. Reinas tierra y cielo. Eres el alfa y el omega. Eres el alfa y omega, inicio y fin. Eres el aire que respiro, todo para mí. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Alfa, alfa y omega, inicio y fin. Eres el aire que respiro, todo. Soberano y fiel, soberano y fiel. No hay otro como tú, no hay otro. Reina sobre tierra y cielo, reina sobre tierra y cielo. Todo para
início e fim, tudo para mim, tudo para mim. Alfa e Omega, início e fim, tudo para mim, tudo para mim. Alfa e Omega, início e fim, tudo para mim. Eres el Alfa y Omega, inicio y fin. Eres el aire que respiro, todo para mí. Eres tú Jesús. Aleluya. Alfa y Omega, inicio y fin. Eres el aire que respiro, todo para mí. Eres tú, Jesús. Eres tú. Alfa y Omega, Alfa y Omega, inicio y fin. Eres el aire que respiro, todo para mí. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Levante su mano y adore a Él, a este Dios eterno. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Eres todo, todo lo que necesitamos. Tú eres todo lo que necesitamos. Alfa y Omega, 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 Alfa y Omega. Dios que era, que es y que ha de venir. Estamos esperándote con corazón tan agradecido. Gracias, Señor, por cuidarnos, Padre. Acá estamos, tu iglesia, tu novia, preparándonos, alistándonos para este gran día. Maranata, Maranata, viene, Señor Jesús. Estamos acá con corazón expectante para este gran día. Aleluya. Ya está cerca, aleluya. Dios es bueno y esperamos Él con toda expectativa de nuestro corazón. Y el Espíritu y la novia dice, viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay alguien acá que es la novia de Cristo? Entonces el Espíritu y la novia dicen, viene. Amén. Puede tomar asiento ahí en su lugar. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Hoy nosotros vamos a arrancar una nueva serie, como ustedes lo han visto desde que ingresaron acá y también en las redes sociales. Estaremos hablando en este nuevo mes, este primer día del mes de septiembre, sobre escatología. Amén. Escatología es el estudio de los últimos días, de los últimos tiempos. Amém? Pero antes de entrar en la palabra, de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón para arrancar, yo quería conocer si hay alguien que nos visita por primera vez. Tenemos acá, usted, por favor, póngase de pie, vamos a dar un aplauso, amén. Muchas gracias por venir, sos muy bienvenida, puede sentar. Domingo, nós temos uma sala VIP. Eu creio que Santiago já lá aprovado, não? Então, sos nossa invitada para volver domingo acá e desfrutar com nós outros. É uma maneira que temos de honrar-te por sua visita, tá bem? Glória a Deus. Então, quantos estão listos para entrar em la palavra de Deus? Eu les animo, queridos, nesta série, nestes miércoles que nós vamos a ter, e os domingos também, a venir com um caderno, amém? A apontar, porque nós vamos ter tempo de estudo da palavra, amém? Preparando-nos para estes tempos que estamos enfrentando, os tempos que estamos vivendo.
Vocês recuerdam em Mateus capítulo 16, versículo 1 a 3, que Jesus repreendeu os fariseus, os saduceus, porque ellos logravam mirar para o tempo, não? Mirar para o cielo, e se davam conta se o cielo estava favorável para um dia bueno de sol, ou se havia tormenta que se estava acercando. E então Jesus dijo a ellos: mira, ustedes são hipócritas. ¿Por quê? Porque logran discernir a señal de los tiempos naturales e não podes discernir a señal de los tiempos em que Deus ha determinado para que sucedam todas as coisas. Amém? Estamos falando de pessoas que eram estudiosos, eram pessoas que, naturalmente hablando, deviam ser especialistas, expertos em lo que a palavra de Deus hablava a respeito de los tiempos que eles estavam vivendo. Sin embargo, não, eles não podiam discernir o tempo em el qual eles estavam vivenciando. Eles negligenciaram, não puderam discernir o dia de la visitação del Senhor para eles. Amém? E nós outros, queridos, se não temos este mesmo cuidado de escudriñar as Escrituras, de poder apercibir-nos e dar-nos conta de lo que estamos vivendo, a época, os tempos, o momento da história em el qual nós outros estamos inseridos, podemos suceder ou pode suceder em nossas vidas lo mesmo que passou com aquela geração que não pudo discernir o dia ou o tempo de la visitação del Senhor. Amém? E é por isso que nós outros vamos dedicar-nos a estar ensinando a respeito destas coisas, amém? Porque eu creio que vai inspirar sua vida, vai poder trazer luz e entendimento a algo que quizás não haja tenido conhecimento ou que não estava tão claro, pero por la inspiração do Espírito e a palavra de Deus alumbrando nossas vidas, nossos caminhos, traeremos e tendremos discernimento para os dias que estamos vivendo. Alguém pode dizer amém? Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. E desde aí nós outros vamos ministrar. Amém? O título da prédica de hoje, da enseñanza de hoje, é Cronologia Bíblica. Amém? Vamos falar sobre cronologia bíblica. Amém? Agora, quando falamos a respeito de cronologia bíblica, já o que quero desmistificar acá é que a cronologia bíblica não nos dá base nem fundamento para estabelecer precisamente qual vai ser o dia, o ano ou a hora em que cada um dos eventos profetizados em las Escrituras vão a suceder. Amém? Há coisas em las quais está destinada e reservada solamente ao conhecimento del Padre. Pero a palavra de Deus nos inspira, queridos, a poder apercibir-nos, poder discernir o tempo em el qual nós outros estamos inseridos e que podamos identificar as señales de estos tempos, amém, para poder justamente ubicar-nos em aquele período claro de lo que señala o cumprimento de cada uma das profecias de las Escrituras, amém? Salmos capítulo 90, versículo 12, espero que você haja chegado aí. Dice assim: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amém? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay una otra versión que a mí me gusta más, que describe Salmos 90, versículo 2, de la siguiente forma, diciendo que desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Deus. Amém? Então, acá nós outros vemos o salmista hablando e declarando um princípio, uma chave bíblica em la qual nós outros necessitamos entender para poder situar-nos e ubicar-nos em todo o contexto profético. Amém? Acá está dizendo que desde la eternidad, amém, hasta la eternidad, tú eres Deus. Agora, quando falamos a respeito de eternidade, eu sei que na mente natural nossa é um conceito meio complexo de poder compreender, porque nós outros vivimos em um plano limitado, queridos, por um tempo cronológico. Amém? Nós outros acá sabemos exatamente o dia que nascimos, amém? Porque desde aí passamos a contar nossos dias, fomos inseridos
dentro de uma cronologia, de um tempo que é o tempo cronos, amém? O tempo cronológico, o tempo corriente, que no mundo se conta o ano 365 dias, 12 meses, uma semana, 7 dias, um dia com 24 horas. Somos muito familiarizados ao tempo cronológico. Fuimos sumergidos neste ambiente e acostumbrados a contar nossos dias. Deus, sin embargo, é distinto de nós outros, amém? E Ele não está limitado ao tempo. Sabe, queridos, a palavra nos ensina que foi Deus quem ha criado o tempo. Deus é o criador del tempo. El cronos, o tempo cronológico, ha sido criado por Deus. Então, eu tenho acá uma diapositiva, a primeira de estas, eu quero que vocês la vean comigo, amém? E acá, Salmos 90, versículo 2, nos traz este panorama, nos traz esta ilustração. Pode passar? Diz assim, ó: de eternidade a eternidade, tu eres Deus. Então, antes de que todo existiera, antes de que a terra hubiera sido formada, Deus já existia, amém? Desde la eternidade, amém? E hasta la eternidade, Ele é Deus. Então, que é o tempo e por que nós outros devemos estudá-lo? Porque o tempo, queridos, é um fragmento que Deus sacou de la eternidade, amém? Antes ou desde a eternidade e hasta a eternidade, Ele é Deus. E então, Deus ele não vive dentro da linha do tempo que nós outros estamos acostumbrados. Deus não está limitado a um tempo cronológico. Amém? O tempo cronos é um fragmento da eternidade que Deus tomou. Amém? E a partir de então, Ele dá um conteo a respeito deste tempo. Agora veja algo muito interessante. Quando nós outros vamos a perceber-nos isto, temos que entender que há chaves, amém? Muito importantes para que podamos entender a cronologia bíblica. E esta primeira chave está acá em Salmos 90, agora versículo 4. Passe aí a outra, por favor. Salmos 90, versículo 4. Diz assim: porque 1000 anos delante de tus ojos são como o dia de Axé que passou e como uma das vigílias de la noite. Então, nós outros não vamos a poder lograr entender, não, é o outro. Não vamos a poder lograr entender a cronologia bíblica sem que nós outros sem que nós outros nos apercebamos deste detalhe que Deus ha puesto acá, não? De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E no versículo 4 nos mostra uma chave bíblica, se você quer entender a cronologia bíblica, e esta está acá, porque 1000 anos delante de tus ojos são como el dia de Axé. Amém? Agora vá comigo, por favor, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. E nós outros vamos a ver o apóstolo Pedro corroborando ou reafirmando isto que está escrito em Salmos 90, versículo 4. Esta chave que nos dá a entender a profecia ou a cronologia bíblica. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pero, ó amados, não ignoreis isto, não ignoreis que para ele Senhor, ou para com ele Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora, se você vai comigo ao contexto de 2 de Pedro, aí, quando ele habla a respeito desta chave bíblica para entender a cronologia, quando ele disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, Pedro está falando a respeito do tempo que resta antes do fim, amém? E o momento do regresso do Senhor Jesus. Pedro está falando sobre isto, porque ele estava falando acá que haviam pessoas que estavam burlando-se
a respeito da venida do Senhor, dizendo: hace tanto tempo que vocês já hablam que Jesus está para regressar e nós outros não vemos nada suceder. Então, havia um questionamento da gente, não somente nos dias do apóstolo Pedro, incluso vemos este tipo de questionamento hoje em dia, amém? Donde a gente já foi acostumada a escuchar: Jesus está volviendo, Jesus se acerca, sua chegada, sua venida se acerca. E alguns dizem: pero eu já escuto isso desde quando ia à escolinha dominical, desde quando tinha 2, 3 anos que Jesus estava regressando, agora já formei família, já tenho filhos, já tenho netos e parece que Jesus não está volviendo. Ojo com isto. Pedro já hacía advertência a este tipo de questionamento em seus dias, amém? E ele explica a razão por la qual, para alguns, a promessa de sua venida pareciera tardar, que de hecho para Deus não é que tardara, é porque Deus estava exercendo a paciência, a longanimidade para alcançar o máximo de pessoas possível. E então Pedro nos entrega e nos confirma esta chave que está em Salmos 90, versículo 4. Ele disse: hermanos, ustedes não devem ignorar esta verdade, esta informação. ¿De quê? De que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia para nosso Deus. Agora, vá comigo em Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículo 26. E acá eu tenho a diapositiva que nos mostra isto. Hechos capítulo 17, versículo 26. Amém? Nós outros estamos ponendo um fundamento para poder crescer e avançar em isto. Aleluia. Veja, você já sabe que de eternidade, ou desde a eternidade, Deus já existia, e hasta a eternidade Ele sigue sendo Deus. E Ele tomou dentro do período, dentro da eternidade estabelecida, um fragmento de esta, a lo qual Ele chamou de tempo. Amém? E nós outros vamos ver agora a importância de entender isto. Hechos capítulo 17, versículo 25, a parte final, diz assim: pois Ele, Deus, é quem dá a todos vida e aliento e todas as coisas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Deus. Amém? Então, acá nós outros vemos claramente o apóstolo Pablo, mientras estava em Atenas, predicando allá en el Areópago. Atenas era uma cidade extremadamente idólatra. E disse que Pablo quedou compungido em seu espírito al ver a intensidade da idolatria de aquele pueblo. E ele, passando por achar, encontrou a estátua que decía, não, al Deus desconocido. E Pablo, usando de sabedoria para poder predicar o evangelho a los gregos, a los atenienses, ele dijo: mira, ustedes adoram a um Deus que ustedes não conhecem, pero eu estou acá justamente para hablar a ustedes a respeito de este Deus. E aí ele empieza, queridos, com este gancho, amém, de la cultura de ellos, algo a lo qual eles já estavam familiarizados, para anunciar las buenas noticias del evangelio. Y él empieza a hablar respecto de Jesús y habla respecto de que Dios es aquel que da vida a todos. Y él mismo, este Dios, ha prefijado el orden de los tiempos, amén, y ha determinado sus límites para que los hombres lo puedan buscar, amén. Ahora, ¿por qué o cuál es este tiempo, el orden de este tiempo que Dios estableció? Amén. Ya les mostré que desde la eternidad hasta la eternidad Ele é Deus. E então Ele toma um fragmento desta eternidade, lo chama de tempo, amém? E então agora, Hechos 17 nos está mostrando que a este tempo que Deus tomou como um fragmento, Ele estabeleceu, Ele prefijou el orden de los tiempos. Ele estabeleceu hasta quando a humanidade vivirá e estará acá nesta terra. Amém? Você sabe, queridos, que esta terra, de la forma como nós outros la conhecemos, não subsistirá por todo el sempre.
amén. Hay determinado un tiempo en el cual esta tierra dejará de existir, amén. Y en este tiempo, o en este concepto que estamos hablando, Dios tomó un fragmento de la eternidad, la llamó de tiempo y preordenó hasta cuándo este tiempo estará siendo contado, amén, siendo vivido y experimentado acá en la tierra, amén. Ahora fíjate ahí conmigo, por favor, aleluia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós outros vamos passar a entender a forma como Deus pré-ordenou os tempos, a forma como Ele la hizo. Já sabemos em Hechos 17 que os tempos foram pré-ordenados, pré-estabelecidos, amém? E agora, como é que Deus começou em sua mente, em sua cabeça, em seu coração, a contar ou a delimitar este tempo para a humanidade? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión en el principio es una expresión que marca el conteo de este tiempo cronológico en el cual Dios preestableció para la humanidad. Amén. Y ahí, para que nosotros podamos entender esto, tenemos que poder mirar, queridos, y contemplar acá que a história da humanidade está moldeada com base em la semana de 7 dias de la criação, amém? Ou seja, que Deus ele havia demarcado um tempo para a humanidade de 7 dias. Es esto que vemos en Génesis 1. Dios creó el mundo en 7 días. De hecho, lo cuenta en 6 más 1. Dios trabajó 6 días. Él hizo la tierra en 6 días y hubo un séptimo día en el cual Él descansó. Ahora, ¿usted piensa que Dios no podría haber hecho todo en un solo día? Por supuesto que lo podría hacer, amén. Pero ¿por qué Él no lo hizo de esta forma? Porque Él había prefijado el orden de los tiempos, amén, para poder, queridos, por medio de la semana de la creación, establecer el tiempo, delimitar, demarcar el tiempo en que la humanidad viviría acá en esta tierra. Ahora, aplicando la primera chave profética que ya se lo hemos dicho, de que un día para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Nós outros vamos a entender, queridos, que para este tempo determinado por Deus, para que os homens lo busquem a Ele, para que a humanidade esteja na terra, Deus lo hizo em 7 dias. Se um dia são como 1000 anos, 7 dias corresponde a um período de 7000 anos. É o tempo cronológico en el cual Deus estableceu para que a humanidade pueda estar acá en esta tierra. Eu tenho acá uma diapositiva, depois acá. Então, nós outros vemos isto. O tempo que Deus tomou como um fragmento da eternidade, amém? Ele contou este tempo, Ele prefijou este tempo, Ele estabeleceu este tempo em la semana de la criação. 7 dias. Um dia são como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. E então Deus ele estabeleceu o tempo em que os homens lo vão a buscar a Ele, um período de 7000 anos de la história. Amém? Agora, há uma outra diapositiva que eu creio que te vai ajudar a entender mais a respeito desta sétima ou destes 7 dias de la criação, ou de la semana de la criação. Você sabe que em la semana de la criação, já al sexto dia, Deus havia criado al hombre, amém? E aí arranca a história de la humanidade com Adão. Adão foi o primeiro homem que existiu. Você está comigo? Não todos estamos de acordo com isto. Se você vai a estudar, queridos, a cronologia ou a genealogia do povo de Deus, você vai perceber que desde Adão hasta Abraão passa aproximadamente ou cerca de 2000 anos, que segundo a operação da chave que nós outros hablamos acá em Salmos 90 e em 2 de Pedro, então se completaram 2 dias. De Adão hasta Abraão se foi ou se viveu
2 días de los 2000 años que Dios había determinado en la semana de la creación. Este primer período de 2 días, Dios se relaciona con la humanidad directamente con los gentiles. Los gentiles son todos aquellos pueblos, personas que não são descendentes de Abraão. Abraão só vai aparecer 2000 anos depois. E acá nós vamos falar um pouquinho e entender mais características da forma como Deus passou a relacionar-se com a humanidade a partir de Abraão. Amém? Pero desde Adão hasta Abraão se contaram cerca de 2000 anos, um período de 2 dias. Amém? En el cual Dios se relacionaba con la humanidad de una forma general. Es el período o la era de los gentiles. Amén. Pero de Abraão hasta Jesucristo en su primera venida, hasta su primera aparición, amén, cuando él vino, nació de una virgen, nació de una mujer, nació en Belén de Judea, nosotros tenemos un período de aproximadamente otros 2000 anos. Completando-se acá o quadro profético de completar-se 4 dias da semana da criação. Nós necessitamos entender estas coisas e saber, queridos, que na palavra de Deus não há nem sequer uma coma, amém, que esteja fora do lugar. Todo tem um propósito, amém? Eu quero que guardem isto aí em seu coração, mirem a isto acá e vá rapidamente comigo em Éxodo capítulo 12. Porque o Antigo Testamento está cheio de figuras e sombras que apontavam para a chegada do Hijo de Deus. Porque, queridos, quando Deus criou o homem, Deus lo criou para que tuviera comunhão, relação com ele, amém? Pero sabemos que o homem pecou, o homem cachou, amém? De la graça de Deus, você está comigo? Ele perdeu, foi apartado de la vida de Deus, pero Deus jamais desistiu do homem. E achar em el Edém, quando Adão peca, em Gênesis 3, versículo 15, nós vamos a ver a primeira profecia bíblica apontando para a redenção. Deus sentencia a la serpiente, dizendo a la serpiente que pondria enemistade entre ella, la serpiente, e el descendiente de la mujer. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ahora el efecto del pecado tendría que salir del mundo también por un homem, e ele está profetizando que chegaria o tempo quando um homem nascido de mulher iba a ser picado por la serpiente, pero ele iba a aplastar la cabeça de la serpiente. Está hablando del nascimento de Jesucristo, del Hijo de Deus, que vendria para quitar el pecado del mundo. Alguém pode dizer amém? Agora ve acá em Éxodo capítulo 12, versículo 4, diz assim: Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto acá es una figura que estaría apuntando para el Cordero de Dios, que sabemos que es Jesucristo. Cuando Jesucristo aparece en su primera venida acá, y él se encuentra delante de Juan Bautista lo mira y lo dice: aquí el Cordero de Deus que quita el pecado del mundo. Ahora vea, Deus, para alcançar a la humanidade, para poder bendecirlos, para poder favorecer a la humanidade de alguma forma, Deus hacía alianças, amém? E dentro de los distintos aspectos de aliança, nós vemos esta figura e esta sombra acá del cordeiro que era sacrificado como inocente para cobrir los pecados del pueblo. Y la sangre de este cordero acá en Éxodo fue puesta en el dintel de las puertas, amén, a los costados de ella, para traer protección, para traer libramiento al pueblo de Dios del ángel de la mortandad que vino en Egipto. Pero yo te quiero llamar la atención a un detalle muy importante en el versículo 3. Dice así: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10, diga conmigo 10, en el 10 de este mes, tome-se cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuándo es que tendría que separar? En el día
10. Guarda esta fecha. Agora vá comigo aí, no versículo 6. E diz assim: e lo guardareis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces la nación o las familias tendrían que apartar un cordero en el 10º día, y aquel cordero tendría que ser guardado, apartado para ser inmolado en el día 14º, en el día 14, o sea, pasaría 4 dias. Veja, a palavra de Deus disse, queridos, que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Já havia sido apartado, já tendia essa finalidade, amém? E Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, acá em sua primeira venida, ele vino não para ser o rei de Israel, não para ser o leão da tribo de Judá, ele vino acá em sua primeira venida como sendo o Cordeiro de Deus, amém? E este Cordeiro foi guardado durante 4 dias, e quando ele apareceu acá, ele aparece para ser sacrificado. Você entende isto acá, queridos? 4 dias o cordeiro foi guardado, e quando ele apareceu, lo foi para ser imolado. Agora, temos que entender que acá, hasta sua primeira venida, se passaram 4.000 anos. Desde Adão hasta a primeira venida de Jesus, se cumpriram 4.000 anos. Em Abraão, Deus hace uma promessa, uma aliança com Abraão, dizendo que em ele, Abraão, todas as famílias da terra seriam bendecidas. A promessa foi hecha a Abraão e a su descendiente. Amém? Quem é o descendiente de Abraão que iba a bendecir todas as famílias da terra? Estamos falando de Jesucristo. Amém? Jesucristo é o descendiente de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que nós outros, os que somos de fé, somos bendecidos com o crescente Abraão, porque estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus se cumprem as promessas que Deus hizo a Abraão. Você está comigo, queridos? Agora veja, este 4º dia acá marca um período que é muito importante para o plano de la redenção de Deus hacia a humanidade. O Cordeiro de Deus apareceu justamente no 4º dia para ser imolado, para ser sacrificado. Amém? Agora, nós temos que entender algo muito importante. Esta semana que Deus hizo marca a história da humanidade sobre a terra. Você está comigo? Então, eu te quero mostrar que quando Jesus vino acá, ele vino, morreu em nosso lugar, pero quantos sabem que a morte não pudo vencê-lo? Porque ele morreu sim, ele foi a parte mais baixa da terra, pero al terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele está à diestra de Deus Padre, amém? Ele está já sentado no trono, ele terminou sua obra, ele comprou nossas vidas, cada pueblo, tribo, língua e nação, ele comprou com sua sangue para Deus, amém? Los hizo reyes e sacerdotes. Alguém diga amém acá. Agora veja, queridos, em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus deixando señales para su pueblo, para que o povo pudesse identificar e discernir o tempo em que estes estavam sendo visitados. Ou seja, de que Deus iba a cumprir em los tempos señalados, com as palavras proféticas que eram anunciadas, Deus iba a cumprir o quadro profético. Nós vamos passar a desmenuzar o quadro profético de Deus hoje, e os próximos cultos que vamos a ter, você vai quedar sabendo especificamente das profecias que apontavam, as coisas que señalavam, amém? O cumprimento de cada uma de estas. Agora, acá sabemos que quando Jesus vino em sua primeira venida, ele vino com o propósito de entregar sua vida, amém? O propósito era para estabelecer o reino. Por quê?
Porque o homem quando pecou, o homem foi desconectado da vida de Deus. Amém? O homem perdeu a comunhão com Deus. E haviam profecias, isto vemos achar em Jeremias, em el qual Deus dizia: "He aqui que eu vou a cambiar o coração de ustedes. O coração de pedra será transformado em um coração de carne. Escreverei mis leyes em la tabla de su coração, não em tablas de pedra como foram dadas a Moisés. Pero ustedes agora terão a capacidade de obedecer-me, de agradar-me, de viver uma vida delante de mim. ¿Por quê? Porque transformarei su espírito, les darei uma nova vida." Deus estava falando do novo nascimento, queridos. Você está comigo? Pero vea, quando a nação de Israel vino, Jesus vino, ele vino, Gálatas capítulo 4, versículo 4, disse que em la plenitud de los tiempos. Ou seja, você sabe que Deus, ele já havia pré-determinado los tiempos de la humanidade cá na terra. E Deus sabia exatamente quando o Cordeiro de Deus tendria que venir. Ele havia prefijado isto, estabelecido isto, e havia anunciado por meio de los profetas. Amém? O espírito de la profecia é o espírito de Jesucristo. Nós vamos a ver Jesucristo desde Gênesis hasta Apocalipse. Amém? Estava anunciada o lugar de seu nascimento, estava anunciado, queridos, o ano que ele teria que nascer, a região de onde ele tinha que venir, como era que ele ia aparecer acá, e aún assim a gente de Israel não o pudo identificar, não supieron discernir o tempo em que eles estavam vivendo. Pero quando ele vino acá, queridos, disse que ele morreu, ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou por 40 dias, ele estuvo com os discípulos. Amém, ele estuvo com eles, dando-lhes a revelação do propósito de Deus para a era de la igreja. E estando com os discípulos, antes de ascender a los cielos, ele dijo: "Quedaos em la ciudad de Jerusalém, porque serão revestidos de poder. Enviaré la promessa de mi Padre." E então ele se levanta, ele es asunto a los cielos, ele sube a las nuvens, amém? E disse apareceram dois ángeles, e mientras os discípulos lo miravam subir a las nuvens, aparecem estes dois ángeles e disse: "Varones galileus, por que vocês estão mirando para achar? De la mesma forma como vieram a Jesus subir, ele volverá para buscar a ustedes." Amém, queridos? Ele volverá para buscar a sua igreja. E então ele dijo: "Quedaos en la ciudad de Jerusalém, hasta que envie para ustedes la promessa de mi Padre." Agora vemos que depois de sua ascensão, Jesus, queridos, deu esta ordem a seus discípulos, e eles se quedaram em Jerusalém. Cerca de 120 pessoas estavam allá reunidos, unânimes, em um solo lugar, aguardando a chegada da promessa, do derramamento do Espírito. En el livro de Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: "Cumplido el día de Pentecostés, estavam todos reunidos em um solo lugar." Amém? E dice que vino como um viento recio que soplou e llenou toda a casa. Então vino línguas que foram repartidas como de fuego e começaram a hablar em outras línguas. Hubo, queridos, uma revolução allá, um tremendo avivamento. Toda a gente que estava na cidade de Jerusalém vino a la casa onde eles estavam reunidos e começaram a perguntar: "¿Qué es esto lo que está passando? São as 3 da tarde e este pueblo está borracho, está tomando acá." E então Pedro, saliendo juntamente com os outros apóstolos, os outros discípulos, e disse que Pedro empieza a dar um discurso. Fíjate como ele arranca a dar este discurso em Hechos capítulo 2. Vá comigo, Hechos capítulo 2. Aleluia. Há alguém que está aprendendo alguma coisa? Amém. Hechos capítulo 2, versículo 16. Quando eles são questionados sobre o que está passando no dia de Pentecostés, que o Espírito Santo vino sobre eles e agora estão falando em outras línguas, Pedro salta e diz: "Hermanos", versículo 15, "estos não estão ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Que es lo que Joel dijo, inspirado por el Espíritu, que en los postreros días
Ponga ya por favor el cuadro de los días. En los postreros días, los últimos días, es un período del tiempo que Dios ha predeterminado, que nosotros llamamos la era de la iglesia. Los últimos días arrancó en el día de Pentecostés, cuando Pedro levanta delante de aquel pueblo y dijo: ustedes lo que están viendo es lo que Joel profetizó. Joel profetizó que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes terão visiones, vuestros viejos soñarão. En los últimos días, en el día de Pentecostés, se cumple o arranca los últimos 2000 años de la humanidad sobre la tierra. Acá es el período de la era de la iglesia. Y esto arrancó, queridos, hace 2000 años atrás. Si para Dios un día son como 1000 años, y acá en el día de Pentecostés arrancó el quinto día y ya se pasaron casi 2000 años. ¿Dónde usted piensa que nosotros estamos ahora? Estamos viviendo los últimos de los últimos, de los últimos, de los últimos, de los últimos momentos de la era de la iglesia. Es por esto, queridos, que este tema es demasiado serio. Jesús va a volver. Jesús va a regresar. ¿Cuándo, pastor? Decime la fecha, por el amor de Dios. Decime el momento que Él va a llegar. Yo no tengo la respuesta. Y es exactamente por esto que nosotros necesitamos estar alertas. Jesús dijo: cuando ustedes se vean las señales que se acercan. ¿De qué? De la venida de Él. Porque ustedes van a ver que a partir de ahora, queridos, al final del sexto día, y es exactamente el período que nosotros estamos, la tierra será acometida de un evento glorioso. ¿Cuál es el evento glorioso en el cual nosotros, la iglesia, tanto aguardamos? Se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, cuando en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos los vivos arrebatados para encontrarnos con Él en los aires. Amén. Nosotros que estamos acá, mientras estamos vivos, seremos tomados, seremos sacados. La Biblia habla que Él vendrá como un ladrón en la noche. Él no va a avisar el momento, el día, la hora. Por esto que Él dijo: vigilai y orad. Usted y yo necesitamos estar listos, porque Él puede venir a cualquier momento. Y yo te quiero decir una cosa: todas las señales, todo lo que Él ha dejado y ha profetizado, y nosotros vamos a ver, para que Él pueda venir a buscar en su iglesia, todas las señales ya se han cumplido. Jesús, queridos, quando Ele é questionado em Mateus capítulo 24, ele pergunta aos discípulos: Senhor, qual é a señal de la consumación de esta era? La consumación de los tiempos. Os discípulos lo perguntaram a ele. E ele empieza a contestar e dizendo: mira que nadie os engane. Alguém estava acá domingo passado? La primeira señal que Jesús habló, que identifica que nosotros estamos en el último, de los últimos días de la era de la iglesia, es el engaño levantando sobre la tierra de una forma a nivel global. E outro dato que ele dijo, que eu dije 2 domingos atrás, você vai ter que construir todo isso que o Espírito está dizendo. Jesus dijo: quando ustedes miren la higuera representa Israel. Israel havia sido destruída depois de que Jesus vino acá. E Jesus morreu. Israel foi destruída, perdeu o controle soberano de nação no ano 70 depois de Cristo. O templo em Jerusalém, queridos, foi destruído, não se quedou piedra sobre piedra, pero en el año 1948, acá, de una forma extraordinaria, sobrenatural, cuando nadie se lo pensaba, cuando nadie se lo imaginaba, Dios hizo con que la nación de Israel volviera a nacer, volviera a florecer. La higuera ya está plantada, queridos, y todo está acelerando para el cumplimiento de cada una de las profecías de los finales de los tiempos. E Jesus dijo: quando ustedes vean la higuera renascer, e não solamente la higuera, pero todos los árboles
¿Qué son todos los árboles? Yo se los dije 2 domingos atrás. Los árboles, queridos, van a llegar en su punto máximo de maturación, de madurez, el clímax en la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es un período de 7 años que arrancará justamente acá al final del 6º día. Cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, arrancará inmediatamente un período de 7 años. Estos 7 años son marcados por 3 años y medio de relativa paz, de todo fluyendo de una forma bien, amén, pero a la mitad de esta tribulación, de este período de 7 años, arrancará lo que la Biblia llama de la grande tribulación. Cuando el anticristo, ele se sentará en el trono allá en Jerusalén, ele evocará la adoración para si e vai arrancar, queridos, um período como nunca antes hubo en la historia de la humanidad. El holocausto va a ser nada delante de lo que la tierra va a pasar en este período de la tribulación. Pero ¿sabe por qué nosotros necesitamos entender los tiempos? Porque la iglesia ya no estará más acá en esta tierra. Nosotros estaremos en los aires con Él, estaremos en las bodas del Cordero, amén. Y al final de los 7 años de la tribulación, Israel, que lo rechazó acá, en el 4º día, Israel será amenazada, Israel tendrá todas las naciones apuntando para ella, para destruirla, y es entonces cuando los israelitas, los judíos, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana aquel que viene para salvarnos, para librarnos, y Jesús vendrá por segunda vez, e ele pisará sus pés em Jerusalém, ele matará o anticristo, e ele estabelecerá o período de último dia, que se chama el milênio. E neste milênio, queridos, a terra vai desfrutar de paz, de segurança, de harmonia, amém? O leão vai pastar com o cordeiro, você está comigo? Não haverá sofrimento, não haverá hambre, não vai haver violência neste tempo, vai ser um período onde Jesus, ele se sentará en el trono de Davi e ele regerá as nações. E sabe o que vai passar? Nós outros, a igreja, volveremos a esta terra para reinar juntamente com Ele. Nós outros vamos juzgar a las nações, vamos a reinar juntamente com Ele. E você e eu necessitamos entender em onde estamos parados em los 7 dias de la criação. Estamos vivendo o último de los últimos momentos de la igreja sobre la tierra. Agora eu vou terminar com isso. Vamos aprofundizar um pouco mais em los próximos dias. Vá comigo em Efésios capítulo 4. Perdão, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu não pude ensinar sem caminhar, sem saltar. Efésios capítulo 5, versículo 14 dice así: por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ustedes vieron domingo passado que nós outros hemos hablado. Jesús, el Espírito, hablando a Pablo, dijo: en los últimos días serão ou viviremos tempos peligrosos. Pero sabe que, queridos? Nós outros somos ungidos para viver estes últimos dias. Somos capacitados por Deus para vivê-los. O que o Espírito está dizendo não é para que tenhamos medo, é porque Ele conta com nós outros, para que seamos luz en este mundo, para que seamos sal en esta tierra. E aquela palavra está dizendo: você deve despertar-se, mientras que os dias são malos. Para quê? Para que viva sua vida acá en la tierra como sábio e não como necio, não como um tolo. Sabe, a forma como nós outros vivimos nossos dias acá demonstrará se estamos vivendo com sabedoria, conscientes, discernindo o tempo que estamos vivendo, ou se seremos tomados de surpresa.
Queridos, Jesus, Ele dijo que Ele não sabe, nadie sabe exatamente o dia nem a hora de sua venida. É por isso que você e eu necessitamos caminhar no temor do Senhor, que necessitamos estar listos e preparados com uma vida consagrada a Ele, dando-lhe nossos dones, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, porque quando Ele venga, prestaremos conta delante dele, rendiremos conta e receberemos galardões. Sabe por quê? É tão importante viver uma vida acá consciente de lo que nós outros estamos fazendo, porque um dia estaremos delante dele. Amém? Vamos estar cara a cara com Ele. Estaremos delante do tribunal de Cristo. E nossas obras, todo o que hayamos hecho acá nesta terra, serão passados por el fuego e receberemos galardão. Ele dijo que se nossas obras, as motivações por las quais nós outros hacemos para Ele, são heno, madeira e hojarasca, serão consumidas por el fuego. Pero se nossas obras, a motivação com a qual hacemos, é ouro, plata ou pedra preciosa, será refinado por el fuego e receberemos galardão. Há galardão para sua fidelidade. E sabe o que mais me impressiona nisto? Porque Jesus ele não vai recompensar a alguém que está em uma posição ministerial. Não é porque eu sou pastor que vou receber um galardão mais que qualquer de vocês. O que será recompensado é a fidelidade a lo que Deus te ha confiado. Se Deus te ha confiado, queridos, a cuidar de los niños, cuide de estos niños como a melhor coisa que você lo pode fazer. Se Deus te ha confiado um púlpito, entregue sua vida. Se tu eres um profissional chamado por Deus para estar em uma empresa, em um hospital, em donde seja o melhor que Deus te ha chamado para ser, porque um dia nos apresentaremos delante dele. Você está comigo? É muito importante que a partir de agora, em estes próximos miércoles e os domingos também, ponga o último por favor, ustedes se den conta de los eventos finales de los últimos dias. Qual é a ordem que vai passar? A primeira venida de Cristo já vino al final del cuarto dia. Depois arranca os 2 últimos dias, os últimos ou postreros dias. É a era de la iglesia. Quando a igreja seja arrebatada al final del 6º dia, empezará um período de 7 anos sobre a terra, que a Bíblia chama de la tribulação. Al final de la tribulação, de los 7 anos, Jesucristo vendrá por segunda vez, pisará en esta tierra e estabelecerá el milênio. El milênio é um período de 1000 anos, en el qual Jesucristo estará governando acá en la tierra com sua igreja. E depois que este tempo termine, del milênio, que los 7 dias, los 7 mil anos se termine, aquele que é o Rei de las naciones, el Senhor de senhores, el Rei de Reis, ele someterá o governo de su reino al próprio Deus. E então esta tierra será queimada por el fuego e veremos descender del cielo los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y empieza de vuelta el período de la eternidad, porque de eternidad hasta la eternidad, Ele é Deus. E Ele fragmentou um período que chamou de tempo para poder contar a história da humanidade em 7 dias, em 7 mil anos, para que os homens lo puedan buscar a Ele. Pero se você ouviu o mensaje do Evangelho, que Jesucristo um dia Ele vino, murió en la cruz por ti, e você lo cree em seu coração, e agora lo confiesa, serás salvo, tendrás parte en el reino, tendrás parte en el milenio, reinarás com Ele, sos la novia del Senhor. Sabe, queridos, quando entendemos os tempos que estamos vivendo, se levanta em nosso coração um senso de urgência, de poder predicar o Evangelho, de poder anunciar as boas notícias, e poder dizer que estamos em um tempo onde a graça de Deus está acessível, que todo aquele que crê será salvo. Não importa como você haya chegado acá nesse lugar, como você se encontre aí, se você crê em Jesucristo como sendo o Hijo de Deus, que morreu em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, Ele passa a ser o Senhor de sua vida, Ele passa a ser seu Salvador, e você reinará com Ele por toda a eternidade. Alguém foi bendecido nesta noite? Glória a Deus por isto. Cierre seus olhos rapidamente, eu quero orar.
e dar a ti a oportunidade de tomar a decisão mais importante da história de sua vida. Graças, Senhor, por haver nos traído a este lugar, por haver-nos, Padre, hablado a nossos corações a respeito de su plano perfeito, Senhor. É tão maravilhoso poder contemplar tu fidelidade a lo largo del tempo e de las generações, Senhor. Tu has sido tão paciente com a humanidade, Senhor, esperando que o homem se arrepienta e lo pueda buscar. E nós outros, Senhor, acá estamos, agradecidos. Estamos, Senhor, contentos de saber que o Senhor ha extendido suas mãos para salvar-nos. Sus cuerdas de amor nos ha atraído a este lugar. E, Senhor, hoje, uma vez mais, levantamos, Senhor, nosso coração a Ti, em gratidão e em rendição, Senhor, agradecendo-te, porque nunca has desistido de nós outros. Sempre nos ha amado, Senhor, e Ele, Senhor, nos dá a oportunidade de poder ser hechos hijos de Deus. Te damos graças, em nome de Jesus. Com todos os olhos cerrados, aí onde estás, se há alguém acá nesta noite, que entrou acá e não tem certeza de sua vida eterna e de sua salvação, e você escutou este mensagem, esta prédica, esta enseñança, e o Espírito Santo de Deus aí mesmo, onde estás agora, está trazendo convicção a seu coração, de que você não tinha certeza nem segurança de sua vida eterna e de sua salvação, mas você não quer sair de acá da mesma forma. E como hago para ser salvo? E como algo para ter certeza dentro de meu coração a respeito de minha eternidade com Cristo? A palavra de Deus nos diz que se em tu coração creres que Deus ha enviado seu único Hijo Jesus para morir em seu lugar, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, se você crê em seu coração e agora lo confiesa com sua boca, serás salvo. A salvação não é por mérito próprio, a salvação é por creer em lo que Jesucristo já hizo por ti. É um regalo de Deus, e a única coisa que você e eu necessitamos fazer é aceitar. Portanto, com todos os olhos cerrados, se você necessita e lo deseja de todo o seu coração, receber este regalo precioso de Deus, simplesmente aí onde estás, com todos os olhos cerrados, levante uma de suas mãos. E esta mão levantada vai estar dizendo: eu quero receber a Jesucristo como Senhor e Salvador de minha vida. Há alguém acá nesta noite que necessita tomar a decisão mais importante de sua vida e rendir seu coração a Ele? Há alguém? Todos salvos? Glória a Deus por isso. Deus é bom, amém? Há alguém que chegou acá com algum sintoma, com alguma enfermidade? Sabe, queridos, Jesus, quando Ele ressuscitou de los muertos, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu as enfermidades, e hoje Ele sigue sendo Ele mesmo, e Ele está acá para sanar a tua vida. Há alguém acá que quer oração? Ponga-se de pé e nós outros vamos orar por ti, aí mesmo em seu lugar. Há alguém mais? Glória a Deus. Então, estenda suas mãos para cá e nós outros vamos ministrar a sanidade de Deus na vida dele. Padre, no nome de Jesus, tu palavra nos ensina, Senhor, e nos garantiza que em tu nome nós outros oraremos, nós outros declararemos e os enfermos serão sanos. Por lo tanto, todo síntoma, dolência e enfermidade, agora te dou uma ordem em nome de Jesus: salga de la vida de ele agora mesmo, seja tocado por el poder de Deus, de lo mais alto de sua cabeça hasta la planta de sus pies, se curado en el nombre de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, está hecho. Amém. Glória a Deus por isto. Quantos estão animados para esta série? Aleluia. Nós outros vamos profundizar-nos um pouco mais. Hoje foi um tempo de poner fundamento, amém? E agora nós outros vamos entrar em detalhes com cada um destes eventos de los últimos dias. Não te lo pierdas, los miércoles vai estar precioso o que o Espírito quer construir em nossas vidas. Amém? Antes de terminar este culto, nós outros vamos honrar ao Senhor com nossos diezmos, com nossas ofrendas. Amém? Uma das coisas, queridos, que nós outros vemos a palavra de Deus ensinar-nos é que Deus nos confia recursos com um propósito. Amém? Qual é o propósito ao qual nós outros entendemos que somos bendecidos?
não é solamente para acumular riquezas, amém, não é para acumular bienes, não, recursos em las manos de um hijo de Deus, é um instrumento por el qual Deus cuenta para alcançar a vida de outras pessoas. Ele dijo a Abraão: te bendeciré e haré de ti bendição. Uma forma de que você sepa e pueda caminhar na convicção de que a bendição de Deus está sobre tu vida, é que esta bendição não se estanca, não para em ti, pero tu eres um canal para bendecir a vida de outras pessoas, para financiar o reino de Deus. E é o que vamos fazer em este momento. Se necessita entregar seu diezmo, levante suas manos, os diáconos te vão encontrar com um sobre azul. A ofrenda vai diretamente no alfolí, amém? Então, vamos orar e rendir graças ao Senhor. Deixe sua mão levantada se necessita um sobre, os diáconos te vão alcançar, amém? E vamos orar. Padre, em nome de Jesus, graças. Graças, Senhor, por a oportunidade que temos de poder cooperar contigo em razão de dar e receber. Entendemos que tu bendição está sobre nossas vidas para, Senhor, ser um canal de que tu reino pode expandir-se e que mais e mais pessoas puedan ser afectados com tu bondade, com tu fidelidade, por meio de nossas vidas. Recebe, Senhor, cada diezmo, cada ofrenda, como olor fragante a Ti, Senhor, como sacrifício agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isto. Vamos dar com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Há algum jovem acá nessa noite? Sábado a las 3 da tarde, acá no planetário, nós tendremos nosso culto de jovens, nossa reunião de comunhão, amém? Lleve algo para compartilhar, amém? Vai ser um dia espetacular. Esta chuva se vai, amém? E nós vamos desfrutar de uma tarde preciosa. Vamos jogar a pelota, vamos ter um tempo de comunhão e vai ser bueníssimo. Sábado a hora, este sábado, a las 15 horas, allá en el planetario, allá en los bosques de Palermo, amén. Pero viernes a hora, este viernes, a las 20 horas, tendremos nuestro culto de oración, amén. Entonces nosotros, queridos, este viernes, yo te quiero invitar a venir, a que nosotros vamos orar y decretar cosas en el reino del Espíritu, y nosotros vamos ver el fruto de la oración del justo, que es poderosa en sus efectos, amén. Entonces, si a vos le gusta orar, o si vos no le gusta tanto orar, venga, porque vas a ser inspirado, amén. Va a tener un tiempo poderoso acá, y va a ser buenísimo, a las 20 horas, no hace falta hacer la inscripción, amén. E a causa do culto de oração, a inscrição para o culto de domingo será ele sábado, não, Gui? Será sábado? Listo. Sábado haremos a inscrição para o culto de domingo. Se eu for a vós, domingo não lo perderia por nada. Amém? Vai ser poderoso, é culto de Santa Cena e vai ser um tempo bueníssimo. Amém? Eu vou falar sobre o cordeiro e o leão. Vai ser algo poderoso, se for a vós, não lo perderia por nada. Amém? Vamos ponernos de pé. Glória a Deus. Padre, em nome de Jesus, graças por haver nos traído a este lugar. Padre, por alimentar-nos com tu palavra, por inspirar nossas vidas. Em paz chegamos a este lugar e em paz regressaremos a nossos hogares, guardados e protegidos. Em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Nos veremos viernes, sábado e domingo. Ele fim de semana promete com tudo. Amém? Bendições a todos. Tchau.